Olá pessoal, nessa aula eu vou falar sobre lentes esféricas, né? Na última eu falei sobre espelhos esféricos, agora vai ser sobre lentes. É um conteúdo muito semelhante, muito parecido com espelhos, então muitas coisas que a gente vê em espelhos a gente vai acabar vendo novamente aqui nessa parte de lentes, né? Começando primeiro com a classificação de lentes, né? Levando em consideração o formato da lente, certo? Bom, a gente tem dois grupos, né? O que a gente fala, o grupo de lentes que apresentam as bordas mais finas e um grupo que tem as lentes com bordas mais grossas, né? Então a gente tem essas seis possibilidades, né? Onde na primeira lente, que seria os dois lados convexos, que nem tem na representação, seria a lente biconvexa, uma uma face plana e outra uma face convexa, então é a lente plano-convexa, e você tem uma lente côncava convexa, né? Isso nas lentes de bordas finas. Nas lentes de bordas grossas você tem a lente bicôncava, que as duas faces são côncavas, a lente plano-côncava e a lente convexo-côncava. Beleza? São essas classificações que a gente tem quanto a esses dois grupos, bordas finas e bordas grossas. Cada um dos casos tem, cada um dos grupos tem esses três tipos de lentes. Beleza? Bom, classificação quanto ao comportamento óptico, né? Isso aqui era quanto ao formato, certo? O formato da lente. Agora a gente vai para o comportamento óptico. O que que as lentes acabam fazendo? Bom, e aí a gente tem duas possibilidades. Assim como em espelhos a gente tinha dois tipos de espelhos, na lente a gente vai ter também dois tipos de lentes, que seria a lente convergente e a lente divergente. Aqui nessa representação, você tem a lente convergente como sendo uma lente de bordas finas e a lente divergente como sendo a lente de bordas grossas. Isso vai acontecer para a maioria das vezes, porque na maioria das vezes as lentes se encontram imersas no ar, onde o ar apresenta um índice de refração mínimo, né, que seria, no caso, igual, né, aproximadamente igual ao do vácuo, né? Então, o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio que existe ao redor. Então, por isso que tem esses sinalzinhos de mais e menos aqui para representar que o índice de refração é maior, né? O índice de refração da lente é maior do que o índice de refração que existe ao redor da lente, né? A mesma coisa aqui, né? Você tem um sinalzinho positivo e negativo para representar aonde tem um índice de refração maior, beleza? Então a lente de borda fina no meio que tem índice de refração menor, né, o comportamento da lente de borda fina vai ser uma lente convergente. Na maioria dos casos é isso que vai acontecer porque as lentes normalmente ficam imersas no ar, beleza? E se tiver bordas grossas, a lente vai ser divergente, beleza? Os raios de luz convergem na lente convergente e os raios de luz divergem na lente divergente, beleza? E no caso, o foco da lente, assim como a gente tinha o foco nos espelhos, a gente vai ter aqui foco na lente também, né? O foco seria o ponto para onde os raios que vêm em paralelo convergem na lente convergente, né? E o foco seria o ponto para onde os raios, né, têm a orientação divergindo na lente divergente. Beleza? Bom, se você tiver, que nem eu falei, o índice de refração da lente maior do que o índice de refração do meio, borda fina é convergente, borda grossa é divergente. E isso é o que acontece na maioria das vezes. Mas, se por exemplo você mergulhar essa lente em um meio que passa a ter um índice de refração maior do que o índice da lente, aí você tem uma mudança. Aqui era a borda fina, vai virar divergente, e aqui era a borda grossa, vai ficar convergente. Então, se por exemplo você pega uma lente que no ar é convergente, se você mergulhar, por exemplo, na água e a água tiver um índice de refração maior do que o da lente, essa lente que no ar era convergente passaria a ser divergente. Então é só pensar que vai trocar. Numa determinada questão ele falaria especificamente com relação aos índices de refração do meio e da lente. Então se atentem a isso. Beleza? Se não comentar nada, né, a lente vai estar imersa no ar.
né? Que no caso é a maioria das vezes, beleza? Bom, a gente tem que uma outra representação, né? Lentes de bordas finas e lentes de bordas grossas, né? No caso, essas setinhas meio que para fora aqui estariam representando como se fosse semelhante a uma lente de borda fina, onde a ponta, as extremidades são mais finas que o meio, e aí você teria uma lente com característica convergente, né? E se você tiver aqui ó, como se fosse a bordinha mais grossa, isso aqui seria a representação da lente divergente, beleza? Lente convergente, lente divergente, isso aqui seria a representação de lentes, né? Pode aparecer na questão como se fosse já o desenho da lente dos formatos, ou pode aparecer essa representação, né, de lente convergente e lente divergente, beleza? Bom, seguindo, a gente vai para elementos geométricos, né, da lente. E aí a gente vai para pontos característicos, né? Lá em espelhos, a gente tinha lá o vértice, o foco e o centro de curvatura do espelho. Aqui para lentes, a gente vai ter algo bem parecido, só que vai estar mudando alguns pontos aqui, beleza? O C, né? Esse ponto C que estaria bem exatamente na lente, é o que a gente chama de centro óptico da lente. A gente tinha uma letra C em espelhos que correspondia ao centro de curvatura. Aqui a letra C para a lente vai representar o centro óptico da lente que fica na própria lente, beleza? Vai ficar no centro da lente. Depois a gente tem um foco, beleza? E a gente tem um foco que está aparecendo dos dois lados. No espelho a gente só tinha o foco que era ou na frente do espelho ou atrás do espelho, dependendo de qual era o tipo de espelho. Na lente a gente tem dois focos, né? Por qual motivo? Porque a luz pode atravessar tanto no sentido quanto no outro. Então a gente tem foco dos dois lados da lente, né? E aí o foco para a lente convergente seria para onde os raios convergem, né? Os raios refratados convergem, e na lente divergente o foco é a intersecção dos prolongamentos dos raios refratados, né? Que nem está meio que na figura que eu mostrei aqui anteriormente, beleza? Seria o foco da lente. E o outro ponto é o ponto antiprincipal, dado aqui pela letra A, que no caso tem um comportamento semelhante a o comportamento do centro de curvatura e em relação ao foco para espelhos, beleza? Para espelhos, esse ponto seria como se fosse o centro de curvatura. Na lente, a gente tem um outro nome que seria ponto antiprincipal da lente, beleza? Onde respeita também aquela relação de proporção, né? No caso, a distância do centro óptico até o ponto antiprincipal, se você dividir bem no meio, vai dar a distância focal da lente, beleza? Então a distância até o ponto antiprincipal é 2 vezes o valor do foco, que nem está nessa imagem, certo, galera? Bom, indo para raios notáveis, né? A gente fez aqueles raios notáveis para espelhos. Aqui para lentes, a gente tem o mesmo raciocínio e vai funcionar basicamente do mesmo jeito, beleza? A gente tem a lente convergente aqui do lado esquerdo, a lente divergente do lado direito aqui, beleza? Vou aumentar aqui para vocês visualizarem. Então a gente tem aqui os raios que vêm aqui do lado esquerdo e atravessa a lente, né? No espelho a luz refletia, né? Batia e voltava. Aqui na lente a luz bate e atravessa, sofrendo desvio devido ao fenômeno de refração, beleza? Então a gente tem um primeiro raio aqui, ó, que é aquele vai paralelo, incide na lente e sai na orientação que passa pelo foco, beleza? Então vai paralelo, sai pelo foco. A gente tinha aquele outro raio que ia pelo vértice do espelho, saia com o mesmo ângulo, né? Saia simétrico. Aqui no caso, se um feixe de luz for na orientação do centro óptico da lente, ele vai passar sem sofrer desvio, beleza? E você tem um terceiro raio aqui, ó, que vai pelo foco, incide na lente e sai paralelo, né? Semelhante aos raios notáveis lá quando você tinha espelhos. A mesma coisa aqui, ó, para lente divergente, vai paralelo, sai pelo foco, só que o raio aqui, ó, tem que divergir. Então, no caso, ele sai na orientação aqui, ó, do foco, beleza? Do lado esquerdo, né? Se vai pelo centro óptico, passa como se não
tivesse desvio, né, do mesmo jeito que acontece para lente convergente, e se vai na orientação que passaria pelo foco, né, refrata saindo paralelo ao eixo principal, né? Então, esses são os raios notáveis para os espelhos, para as lentes, certo? Então, só repetindo, né, incidindo paralelamente ao eixo principal, o raio refratado, né, refrata com a direção que passa pelo foco, né? Então vai paralelo, sai pelo foco. Incidindo com a direção que passa pelo foco, o raio refratado paralelamente ao eixo principal, né? Ele é refratado paralelamente ao eixo principal. E incidindo na direção do centro óptico, o raio refratado refrata sem desvio de trajetória. Esses são os raios notáveis. Beleza, galera? Então, é isso aí. Eu vou falar mais algumas coisas aqui com relação agora especificamente sobre os espelhos, sobre as lentes, né? Convergente e divergente. Beleza? Bom, primeiro vamos para a lente convergente, beleza? Essa lente se assemelha muito ao comportamento do espelho côncavo, né? Lá no espelho côncavo a gente viu que tinha 5 possibilidades de imagem que eram formadas pelo espelho côncavo dependendo de onde você colocava o objeto. Para a lente convergente vai ser basicamente a mesma coisa. Então a primeira situação seria quando você coloca o objeto antes do ponto antiprincipal, beleza? Então aqui, ó, colocando o objeto aqui do lado esquerdo, né? Esse seria o objeto colocado antes do ponto antiprincipal. Você tem os raios de luz aqui, ó, vindo do objeto, refratando aqui, ó, na lente, atravessando a lente e saindo aqui, ó, se cruzando e formando nesse ponto a imagem que vai ter como característica ser uma imagem real, invertida e menor do que o tamanho do objeto. Beleza? Real invertida menor, certo? No caso do espelho, a imagem real era formada na frente do espelho, né? Por qual motivo? Porque a luz incidia no espelho, refletia e podia formar a imagem real na frente do espelho. Já na lente, a luz bate e atravessa a lente. Então a imagem real vai ser formada depois da lente. Beleza? Então você vai ter o objeto de um lado, o raio de luz vai atravessar a lente e vai formar a imagem do outro lado. Seria uma imagem real, invertida e menor do que o tamanho do objeto. Essa é a primeira situação para quando a gente coloca o objeto antes do ponto antiprincipal. Depois, a gente vai para a situação, né, de colocar o objeto exatamente sobre o ponto antiprincipal da lente, né? Então seria semelhante a você lá em espelho côncavo colocar o objeto sobre o centro de curvatura. Aqui a gente vai colocar o objeto sobre o ponto antiprincipal. Aí saem os raios de luz, eles atravessam a lente, convergem aqui para esse ponto, né? Nesse ponto seria onde estaria formada a imagem. E a característica seria uma imagem real, invertida e de tamanho igual ao tamanho do objeto. Então, antes do ponto antiprincipal, real invertida menor, sobre o ponto antiprincipal, real invertida igual. Bom, seguindo, a gente vai ter, colocar o objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, né? Ó, colocando o objeto aqui do lado esquerdo, entre o ponto antiprincipal e o foco, os raios de luz aqui, ó, eles saem, né, do objeto, atravessam a lente, né, se cruzam aqui nesse ponto, formam uma imagem que tem como característica ser uma imagem real, invertida e maior do que o tamanho do objeto. Beleza? Então, antes do centro, real invertida menor, no centro, real invertida igual, entre o centro e o foco, real invertida maior. Né? A próxima possibilidade seria você colocar o objeto exatamente sobre o foco. Então aqui os raios de luz saem, atravessam a lente, né? Vem paralelo aqui, ó, sai passando pelo foco. Só que daí o que acontece? Os raios aqui eles saem paralelos. Nem os raios de luz se cruzam, nem os prolongamentos dos raios de luz refratados se cruzam. Então, nesse caso, a gente tem a imagem própria. A mesma coisa que acontece quando a gente coloca o objeto sobre o foco do espelho, né? Não forma imagem própria. A mesma coisa acontece para a lente, beleza? Então é bem semelhante, né? E o último caso,
para lente convergente é quando você coloca o objeto entre o foco e o centro óptico da lente. Então, o objeto aqui, ó, seria isso aqui, ó, colocado entre o centro e o foco, beleza? Os raios de luz aqui, ó, saem do objeto, atravessam a lente, os raios eles estariam divergindo aqui no caso, né? Eles não se encontram, beleza? Eles não se cruzam, mas os prolongamentos dos raios de luz se cruzam. Então aqui estaria formada a imagem, que tem como característica ser uma imagem virtual direita maior, né? Se é uma imagem real, ela vai ser invertida. Se é uma imagem virtual, ela vai ser direita. Nesse caso, vai ser uma imagem virtual direita maior que o objeto. Beleza? Esse caso aqui você coloca o objeto próximo à lente, entre o centro e o foco, e você produz uma ampliação, né? A imagem ela é ampliada em relação ao objeto. Né? De exemplos aqui é o clássico, né, da lupa, né, de aumento, né, gente? A lupa de aumento funciona produzindo uma imagem virtual direita e maior, né, uma ampliação. Mas isso acontece para quando você coloca o objeto entre o foco e o centro óptico da lente. Beleza? Então são 5 possibilidades para lente convergente, assim como eram 5 possibilidades para o espelho côncavo. Beleza? Real invertida menor, real invertida igual, real invertida maior, a imagem própria quando é colocada no foco, e virtual direita e maior. São as 5 possibilidades para lente convergente. Beleza? Para o outro tipo de lente, né, seria a lente divergente, a gente vai ter só um caso, assim como era para o espelho convexo, beleza? A gente vai ter um único caso, que é a imagem sendo virtual direita e menor, beleza? Aqui estaria meio que o objeto, os raios de luz aqui, ó, saem do objeto, né, vai paralelo, sai na orientação que passa pelo foco, né, vai na orientação que passa pelo foco, sai paralelo, e aqui, ó, vai pelo centro óptico que passa direto, beleza? E aí esses raios aqui eles não se cruzam, beleza? Mas o que se cruza seria os prolongamentos dos raios de luz. E aí acaba formando essa imagenzinha aqui, né, que seria, né, a sua característica ser virtual direita e menor, beleza? A imagem está do mesmo lado do objeto, né? A imagem virtual para espelhos era formada atrás do espelho, né? Então estava numa posição contrária ao objeto. Para lentes, como a luz atravessa, acontece basicamente o contrário. A imagem virtual fica do mesmo lado do objeto. Beleza, galera? Então aqui estaria a imagem formada com a característica ser virtual direita e menor. A lente divergente, independente de onde você coloca o objeto, só forma imagem virtual direita e menor. Assim como o espelho convexo, virtual direita e menor. Beleza? Esses são os tipos de imagem produzidas por cada lente. Beleza? Muito semelhante aos espelhos esféricos. E como é muito semelhante, na equação de posição, né, a gente vai usar a mesma equação que a gente usava para espelhos, exatamente a mesma equação. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', beleza? A mesma equação. E, no caso, o que muda só é que quando a gente falava da distância focal, né, que podia ser positivo ou negativo, né? Era positivo quando era o espelho côncavo, aqui vai ser a lente convergente, vai ser a distância focal positiva. E para espelho, né, a lente de distância focal negativa era quando o espelho era convexo, aqui vai ser a lente divergente. Beleza? O resto é igual, né? Posição do objeto é o P, posição da imagem, né? Posição da imagem também pode ser positivo ou negativo, do mesmo jeito lá em espelhos, né? Positivo quando a imagem é real, negativo quando a imagem é virtual. Então a equação de posição basicamente é a mesma, só tomar cuidado com o sinal do foco, que pode ser positivo ou negativo, dependendo de qual que é o tipo de lente, e o P', que é a posição da imagem, que também pode ser positivo ou negativo, dependendo de qual que é o tipo de lente. Beleza? E aí, a gente tem a equação de ampliação, beleza? É a mesma equação que a gente usa para espelhos, a gente vai usar também para lentes, né? Exatamente a mesma equação. A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual ao foco sobre foco menos P.
beleza? A mesma equação de ampliação e é válida a mesma relação que a gente usava para espelhos. Então, se vocês conseguiram resolver as questões de espelhos, vocês vão conseguir resolver as questões de lentes, porque é exatamente do mesmo jeito, a aplicação. Beleza? O I é o tamanho da imagem, que pode ser positivo ou negativo, dependendo se a imagem ela é direita ou invertida. O O é o tamanho do objeto, né? A ampliação ou aumento linear A, né, seria positivo ou negativo do mesmo jeito do tamanho da imagem, né? Positivo se a imagem é direita, negativo se a imagem é invertida. Então é exatamente a mesma equação, beleza? A gente aplica exatamente do mesmo jeito. Então as questões, né, de lentes são muito parecidas com as questões de espelhos esféricos. Tranquilo, galera? Bom, seguindo eu vou falar sobre vergência, né? O que seria a vergência de uma lente? A vergência seria o inverso da distância focal, beleza? 1 sobre f. Então, olha só, a gente tem duas lentes aqui, beleza? Que apresentam vergências diferentes, beleza? E no caso, né, a vergência de A é menor do que a vergência de B, certo? Aqui você tem que, na A, né, você tem os raios que vêm paralelo convergindo para um ponto que seria o foco. Né? Então, a distância da lente até o foco na lente A é maior do que a distância da lente até o foco na B. Né? Como em B você tem uma distância focal menor, vai ter uma vergência maior, beleza? A gente também chama de convergência da lente, né? Vergência ou convergência. Então a lente B, né, consegue convergir mais os raios do que a lente A. Então ela possui uma vergência, uma convergência maior do que a lente A. E essa vergência, a unidade da vergência é 1 sobre metro, né? Porque, no caso, o foco aqui seria colocado em metros, certo? Quando a gente aplica lá as equações de posição, de ampliação, a gente não precisa necessariamente colocar o foco em metros, pode colocar em centímetros, milímetros, mas aqui para vergência a gente tem que colocar o foco em metros, e aí a unidade seria 1 sobre metro, ou metro a menos 1, que seria o dioptria, que é dado aqui pela letra, pelo símbolo DI, né, de dioptria. Então essa é a unidade da vergência. Então tal lente tem duas dioptrias, beleza? Também é conhecido como grau, né? O grau da lente, né? Quando a gente fala, por exemplo, lentes de óculos, né? A gente fala o grau da lente, é basicamente como se fosse a vergência também, né? Que seria dado em dioptrias. Tranquilo? Bom, a gente tem uma equação que ela é meio chatinha, que é a equação dos fabricantes de lentes. Ela não é tão recorrente, porque é uma equação meio complicada, né? Que é essa equação longa que a gente tem aqui, né? Que seria a vergência de uma lente, que é o inverso da distância focal, seria igual à razão dos índices de refração da lente do meio menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Onde o que seria esse R1 e esse R2? Seriam os raios de curvatura de cada face da lente, né? Você tem aqui uma face com uma curvatura R2 e você tem a outra face aqui com a curvatura R1. Né? E esse N aqui seria o N da lente, né? E o que existe ao redor seria o N do meio, beleza? Só que daí teria que tomar cuidado, né? Que para utilizar essa equação, um raio positivo é maior que zero se o dióptro for convexo, quer dizer, se a face for convexa, e um R, né, menor que zero, né, seria um R negativo se a face for côncava. Beleza? Essa lente que a gente tem representada aqui é uma lente que as duas faces são convexas. Então, os dois raios seriam colocados aqui com valores positivos. Se uma das faces fosse côncava, aí a gente jogaria o valor do raio delas negativo. É basicamente isso. E aí você faz essa equação para encontrar a vergência da lente, né? Ou o grau da lente, né? Que a gente tem, né, aplicando essa relação, que é meio chatinha aqui essa equação, beleza?
Para finalizar, a gente tem aqui o simulador, né, que vocês têm na apostila, né, usando o QR Code. Você tem o simulador do comportamento das lentes. Então é bem interessante para vocês manipularem, olharem lá, visualizarem e entenderem, conseguirem entender melhor a formação de imagem em cada tipo de lente. Beleza? Então não deixem de olhar no simulador, né, para vocês conseguirem compreender melhor tudo que eu falei aqui, né? E vou ter as questões resolvidas, né, que eu vou deixar também gravadas para vocês darem uma olhada. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.